como é que eu vou dizer? Não tem comparação com nada que a gente possa, né, traçar um paralelo, não tem como. Ele muda tudo, ele muda a história, ele muda os conceitos, ele muda as características, ele muda a personalidade, ele muda o temperamento, ele muda tudo que ele quiser. Esse Jesus está aqui nessa noite, irmãos. E ele está disponível para cada um de nós, sabe? Sabe aquele camarada que é gente boa? Esse é Jesus. Ele não está nem aí se você pecou, se você não pecou. Ele está aqui para te ajudar. Ele não está para te julgar. O julgamento vai acontecer depois. Jesus está aqui para te ajudar. Então, enquanto nós estivermos vivendo debaixo da graça do Senhor, aproveite a oportunidade. Porque a graça veio para te dar oportunidade de entrar no céu novamente. O pecado nos afasta do Senhor, mas a graça nos aproxima de Deus. Então, nessa noite, deixa a graça do Senhor falar contigo nessa noite. Léo. Oh, Jesus. Senhor, eu quero, nessa hora, Pai, mais uma vez te pedir, Espírito Santo, que tu venha tomar a vida do teu filho. E nessa hora, Senhor, é com temor e tremor que nós te pedimos isso. Porque é algo que muitas vezes, Senhor, a gente não dá valor. Mas estar na tua presença é algo que não tem preço, mas tem muito valor. Que nessa noite o Espírito Santo venha falar através do teu filho. Que não sobre nada dele, Senhor, mas que tudo que saia da sua boca venha direto do teu trono para cada um de nós. O alimento, Senhor, a porção, Senhor, a graça, a misericórdia, seja sobre o teu filho nessa hora, Pai. Te pedimos que tu abençoe, pois nós o abençoamos também e oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. O pastor está cada dia diminuindo mais o tempo que ele chama para pregar, né? A próxima vez acho que ele vai chamar no mesmo dia de manhã. Então, mas como o amor de Deus é maior, a gente acaba aceitando sem ter nada, né? Sabendo que realmente é Ele que vai estar aqui falando, né? Então vamos abrir nossa palavra ali. Acho que eu nem passei para o Marcos, mas vou falar aqui agora. Mateus 5, 13 e 14. O Marco tá rápido aí. Tá diminuindo o teu tempo também, Marco. Vamos lá. Mateus 5, 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto do monte. Até aí, até o 13 e 14. Amém. Podem se assentar. Então eu não sabia o que falar para vocês e uns 2 dias antes eu tinha escutado nem foi sobre Mateus 5, mas eu tinha escutado falar sobre nós sermos sal da terra. E era uma chave, um jeito diferente de ver esse sal, né? Esse sal e essa luz que nós somos. Então, é perguntado para vocês, qual é a função do sal? Qual é a função do sal? Dá sabor, dá gosto, né? Conservar, preservar, igual antigamente era, né? E será que é só isso? Então, o que seria ser sal?
Ser sal, a gente dá gosto para alguém, a gente falar uma palavra boa para alguém e essa pessoa conseguir captar isso e ter um dia melhor. Ou preservar essa pessoa em Cristo, você cuidar dela, você ser o pastor dela, né? E realmente é isso tudo. Mas a grande jogada, a grande virada, a chave disso é começar a perceber depois disso, a próxima etapa, né? O que o versículo diz, o que Mateus diz aqui, que Jesus disse aqui, e Mateus replicou, é que nós já somos sal da terra e somos luz, né? Mas quem é luz? Quem é sal? Só pode ser luz, só pode ser sal da terra quem já está em Jesus, quem já está sendo temperado, né? Vamos dizer assim. Então, não tem como uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece Jesus, ser sal, ser luz para alguém, né? Em relação a Cristo, a palavra. E o que eu escutei, eu comecei a pesquisar, ver se tinha sentido, ver se era verdade para trazer para vocês, que o sal gera sede. Fica meio pensativo, né? A gente começa a pensar o que seria isso. Algumas vezes eu e Thalita, a gente come um hambúrguer num fast food aí, no podrão da vida, e a maioria das vezes esse hambúrguer é salgado. O que acontece de noite quando a gente está dormindo? A gente acorda com uma sede danada, né? Então, vamos guardando essas etapas. Vamos transformar isso agora para o reino. Vamos transformar essa sede para o reino. O mundo só vai ter sede quando a gente gerar isso neles, né? Mesma coisa, você só vai ter a sede se você comer aquele hambúrguer salgado, comer uma comida qualquer que seja salgada. Então o mundo só vai ter sede se nós que temos sal conseguirmos levar para as pessoas um alimento, né? o sal para elas. Aí eu comecei a pensar, Espírito Santo, o que você quer que eu diga com isso? Né? Qual é a nossa... Todo mundo aqui tem um propósito específico. Todo mundo tem um propósito. Muitas das vezes, até eu mesmo me pergunto, Senhor, qual é o meu propósito? Meu particular, meu propósito. Mas nós temos também um propósito que diz aqui em Marcos 16:15, que é o propósito que todo mundo tem. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então esse é o propósito que todos nós aqui temos, né? Só que quem que vai pregar o evangelho? Quem já tem o sal, né? Quem já tem o sal vai pregar o evangelho. E muitas das vezes, aí eu fico escutando o Espírito Santo, perguntando, escutando, e fico tentando colocar isso na minha vida primeiro, para conseguir encaixar na vida de vocês. E muitas das vezes nós somos sal, onde nós estamos. E como que a gente percebe isso? Às vezes só da gente chegar, o pastor então mais ainda, só de chegar em algum lugar, aquele ambiente já é transformado de alguma forma. Às vezes não precisa nem falar nada, às vezes não precisa nem dizer uma palavra, não precisa nada, só de chegar naquele lugar, o lugar já muda. E fazendo isso, você está conseguindo fazer o quê? Você está começando a gerar sede naquelas pessoas. Mas é sede como? Cara, o que aquele cara ali tem? A sede é o quê? A sede não é a vontade de você beber? Não é a vontade de você tomar aquilo ali para você saciar uma coisa que está faltando dentro de você? Então aí a gente começa a entender essa sede, essa sede que nós como sal estamos causando nas outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente só é cristão dentro da igreja. A gente não consegue chegar num ambiente diferente e ser sal, realmente. A gente está sendo o que a pessoa quer que a gente seja, porque o ambiente é dela, porque não é bem-vindo falar de Jesus naquele lugar. Se não é bem-vindo falar de Jesus naquele lugar, capina, capina, porque ali também não é teu lugar.
Se não está dando brecha para você falar, vai para outro lugar. Então, muitas das vezes, a gente está sendo sal, tipo esse exemplo que eu dei de chegar em algum lugar nesse ambiente. Tipo assim, esse ambiente talvez seja aqui a igreja. Você vem tentando suprir uma necessidade sua e você só consegue ser sal aqui dentro, você só consegue receber esse alimento aqui dentro. Só que você sai daqui, você já não consegue mais. Então, o que é isso? É uma dependência física, uma dependência de uma pessoa como pastor, uma dependência do Fernando, que às vezes te dá uma palavra abençoada, uma dependência da Martinha. É uma dependência que a gente tem para conseguir se alimentar, para conseguir suprir a nossa necessidade momentânea, né? E o que isso gera nas pessoas que vêm aqui buscar isso? Ela gera que ela só vai conseguir achar Cristo em uma pessoa, em um personagem que esteja aqui na frente. Se eu estou aqui falando, você só está entendendo de Jesus quando eu estou aqui na frente. Você vai querer buscar, a tua sede está grande o suficiente para você abrir a Bíblia em casa e buscar? Você está com sede suficiente para buscar ou você não está com sede? Ou você só está querendo um alimento momentâneo, que amanhã você vai ter fome de novo? Agora, quando a nossa história, quando eu falo a nossa história, eu não sei nem porque, quando eu escrevi isso aqui, quando a nossa história gera sede, eu fiquei assim, por que eu escrevi a nossa história? Aí eu comecei a ler de novo, eu falei, por que nossa história? Mas sabe o que é a nossa história? É o nosso exemplo. Quem a gente está sendo? Quem a gente está sendo? As pessoas podem até admirar o pastor que está aqui na frente, admirar o Fernando que vem aqui na frente, admirar qualquer um que tem aqui na frente. Mas elas não têm que admirar e buscar a sede delas na pessoa que está aqui. Ela tem que admirar, sim, pode admirar, não tem problema nenhum. Mas você tem que admirar e buscar a fonte de quem está aqui. Qual é a fonte de quem está aqui? A fonte está vindo da onde? Da onde que esses doidos estão vindo aqui falar o que aqui, em cima, desse altar? Então, a nossa responsabilidade, a partir desse versículo de ir de pregar o evangelho, a gente tem que ter o sal para a gente juntar, sendo luz, e iluminar a vida dos outros, iluminar a vida de um próximo, né? Gerar sede no próximo. E como que a gente gera sede no próximo? Aí que vem a nossa principal função. Como que a gente gera sede? Se o Léo doido está aqui em cima, veio falar que o sal não é só para dar gosto, não é só para preservar, se é para gerar sede também, como que a gente gera essa sede? Influência. É a palavra que o Espírito Santo me deu, influência. Tá, vamos lá. Influência. In é prefixo de quem traz sentido de dentro. E fluência vem da palavra fluir. Ou seja, significa fluir de dentro para fora, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre influência no mundo, né? Isso aqui já é uma tradução aqui de influência mundana, né? Não achei na Bíblia isso aqui, mas a gente começa a jogar para o nosso mundo, para a nossa realidade. Aí eu comecei a ver influência. Sabe o que apareceu para mim? E influência é uma profissão. E realmente é. Hoje a influência virou uma profissão. Aí eu lembrei que a Thalita diz assim, ó, eu botei até aqui assim, ó, como minha esposa diz, tem gente pagando para assistir coach e escutar tudo que está escrito na Bíblia de graça com o melhor professor que tem. Vocês podem ter certeza, que se for pagar para ver coach, vai pagar caro para ouvir e falar tudo que tem na Bíblia. E com o melhor professor, o Espírito Santo. Então aí, começou a tirar a influência do mundo e trazer a influência para Deus. Porque a gente sabe, vocês podem ter certeza disso, que tudo tem na Bíblia. Tudo que esses coaches estão falando aí, de coisas boas, eles tiraram da Bíblia. Porque não tem como vir de outro lugar. Às vezes não foram lá buscar, mas eu ouvi alguém falar que gerou isso.
Então a gente tem que ser influenciador de Cristo, a gente tem que ser influenciador de Deus, a gente tem que gerar sede no próximo. Então assim a gente começa a gerar sede. Porque esse versículo de Marcos 16:15, e de pregar o evangelho para toda criatura, é a mesma coisa que vai influenciar alguém, mas vai influenciar para o bem, porque para o mal tem um monte de gente influenciando coisa para o mal, o que mais tem é para o mal. Então, outro dia, um tempo atrás, a gente fica pensando, para que vai botar filho no mundo? Qual a necessidade de colocar filho no mundo? Porque se só tiver filho do ruim, o mundo vai estar perdido. Então vamos colocar filho no mundo do bom também, né? É tipo isso. Vamos influenciar para o bem, porque para o mal tem um monte de gente influenciando. Então, continuando no primeiro versículo de Mateus 5, vou ler o 15 e o 16. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como diz esses versículos aqui acima, além de ser sal, nós somos luz, certo? Então, primeiro, nós somos sal. O que é ser sal? Ser sal. Nós temos o conteúdo, né? Ser sal, nós temos o conteúdo para dar gosto, para preservar e para gerar sede no próximo. Porque se você não tiver o seu conteúdo, você não vai ter como gerar sede no próximo. Você não vai ter como esse gerar sede, você não vai ter como deixar essa pessoa com a pulga atrás da orelha. O que é aquilo ali, né? E agora nós temos o conteúdo e vamos iluminar os próximos, né? O versículo 15 diz que a luz, uma vela, não pode. Se está tudo escuro, você vai acender uma vela, vai botar uma vasilha em cima? Qual é a função? Qual está sendo a função daquela luz ali? Nenhuma. Além de apagar. O oxigênio vai acabar naquele lugar, vai apagar, não tem o que fazer. Então a luz tampada não serve para nada. Então, se você tem o sal e você tem a luz, mas ela está tampada, está dentro de casa, você é chamado para pregar na segunda-feira e não vem, então essa luz vai ficar tampada. Porque você não vai falar para ninguém. Você não vai sair daqui na rua, não vai numa oficina, você não vai num restaurante e não vai falar para ninguém o que você sabe, o conteúdo que está dentro de você. O pastor fala da Rosa, o maior exemplo aqui de que o pouquinho que ela já está começando, iniciando, ela já está sendo sal lá fora, ela está buscando, ela está jogando sal para todo mundo, vai buscar. Por quê? Porque ela está cheia daquilo ali. A gente só vai falar do que a gente está cheio. E agora uma segunda parte. A gente aprendeu a como jogar o sal, influenciar, né? A palavra foi influenciar. Então agora como que a gente faz as pessoas terem sede? Como que eu vou dar alguns exemplos aqui, como que a gente começa a ter sede. Mostrar o que vivemos, a nossa história, o nosso exemplo. Porque se eu chegar lá fora, começar a falar um monte de palavrão, se eu chegar lá fora, começar a mentir, chegar lá fora, começar a tratar as pessoas mal, acordei mal, vou tratar os outros mal. Você está sendo um bom exemplo? Você está sendo um exemplo de um conteúdo de Jesus? Não está. Outro, falando e ensinando da palavra. Não digo para você ficar aqui no altar, mas você pode fazer fora daqui também. Você pode ensinar da palavra, você pode botar um versículo para alguém em algum grupo, você pode mandar o Espírito Santo pedir para você mandar uma mensagem para alguém, manda. Coisa boa tá vindo do Espírito Santo. E outra parte que me chamou a atenção aqui é escutando louvor e fazendo as pessoas escutarem louvor junto contigo também. Porque muitas das vezes, a gente está com alguém e tem um louvor tocando no carro, aquela pessoa é tocada. Às vezes ela nem fala, mas ela está sendo tocada, né? E uma coisa que começou a
a vir o Espírito Santo falar, muitas das vezes a gente acha que a música não influencia em nada, né? A gente acha, não tem nada a ver. Se quando a gente canta um louvor, adorando ao Senhor, a gente está invocando quem? O Espírito Santo, né? A gente está invocando espíritos bons, né? Então, se você bota um funk para tocar, você está invocando quem? Está chamando espírito bom ou espírito ruim? Então, assim, como que você vai gerar sede no próximo tocando funk? Com um monte de espírito ruim naquele lugar. Então, eu acho que todos os nossos passos, a partir do momento que a gente escolheu isso, viver isso, tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, pela nossa história, ter uma história que seja exemplo. Não digo para trás, todos nós, até hoje nós somos pecadores, mas para trás, a gente está tentando, o Espírito Santo, Deus vai apagar a nossa história ruim. Se você realmente quer e está vivendo no bom de hoje, quer viver em Deus, se você está sendo sal, se você está podendo ser luz na vida de alguém. E assim que eu falei com a Thalita do que eu queria falar, ela, eu acho que no início que eu falei com ela queria, quando eu falei que eu queria falar sobre o sal, a gente ser sal, ela falou assim, vai ficar com sede, mas ela não entendeu essa sede que eu queria gerar ainda no início, e ela falou da mulher samaritana. Aí eu, caraca, como é que eu vou encaixar a mulher samaritana nisso? Eu falei, não é esse tipo de sede que eu estava querendo gerar, não é esse tipo de sede, que não é a sede de dar gosto, de saciar, né, que eu estava buscando. Mas aí eu, escrevendo da palavra, eu comecei a ver o seguinte, a mulher samaritana é o exemplo perfeito do que eu queria falar. Eu vou ler aqui alguns versículos sobre a mulher samaritana, está em João 4, do 13 ao 15. Jesus respondeu, quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Então, nessa primeira parte, o que ela conseguiu? O sal, o conteúdo. Ela conseguiu o conteúdo que ela queria. Porque essa sede que Jesus está dando é a palavra dele, é o viver dele, é viver em Cristo, né? Essa primeira parte, ela conseguiu o sal. Eu vou ler agora do 21 ao 29. É grande, mas vai valer a pena. Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Ou seja, pode ser em qualquer lugar. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com o conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar, o que o Senhor quer, ou por que conversa com ela? A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos, essa é a parte mais importante, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida, será que ele não é o Cristo? Nessa segunda parte, ela já tinha o sal,
Ela já tinha um conteúdo do que era, um pouquinho do que era viver em Cristo, né? Quem era Jesus. E nesse versículo final aqui, 29, final não, né? Esse versículo último que eu li, ela começou a ser luz. Ela, naquele mesmo momento, ela acreditou e começou a ser luz. Ela foi para aquele povoado falar do que ela tinha vivido, de quem ele era, do que é o reino de Deus. Mas primeiro, antes de tudo, um judeu não podia falar com uma samaritana, nem com um samaritano, ainda mais uma mulher naquela época, não podia falar. Mas primeiro de tudo, quando foi falado do que ele era capaz, o que ela teve primeiro? A sede. Ela teve a sede, que é a sede que nós temos que gerar nas pessoas. Porque se ela não tem a sede, não ia adiantar nada. Ó, a luz, no versículo anterior aqui, a luz é para iluminar quem está na casa. Em Mateus diz assim, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Ou seja, é uma casa física? Não é uma casa física. Essa casa é o quê? É quem quer, quem está buscando, quem se interessa, quem está sendo influenciado por aquilo ali. Porque é a mesma coisa que o pastor usa de exemplo aqui, jogar pérola aos porcos. Às vezes você está num ambiente que você vai falar e a pessoa não está te dando ideia, não está querendo saber daquilo ali, ela não está sendo influenciada por aquilo ali. Não é o momento dela conseguir dar a ideia a isso, né? Aí eu te pergunto, é exatamente isso que eu botei aqui depois, ó. O sal, quando é colocado na comida, ele passa o seu gosto para ela. Quando a gente tem um conteúdo, que é o sal, e coloca na comida, uma comida que vai ficar boa, com aquele tempero, o sal não vai deixar de ser sal, mas aquela carne vai ficar com gosto de sal. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer nas outras pessoas. O nosso conteúdo tem que ir para o próximo e começar a ser sal naquela pessoa. Aquela pessoa começar a dar continuidade a isso que a gente está fazendo, né? Nós somos o que vivemos. O que nós estamos vivendo, nós seremos. Então não deixe de buscar o relacionamento com o Pai. Por quê? Porque se a gente está no mundo querendo falar de Jesus, eu acho que uma hora você não vai ter mais conteúdo. Você não vai ter mais o que falar. Agora, se você está em relacionamento com o Pai, se você está conseguindo ler a Bíblia, se você está conseguindo buscar o que é bom para você, você vai ter o que falar, sempre. A palavra vai estar viva na tua mente, no teu coração, você vai conseguir falar. Então temos que ficar atento à voz do Espírito Santo e ter a luz de Cristo em nossas vidas, para iluminar e influenciar todos que estão na casa, todos que estão buscando aquilo ali, né? Então, para finalizar a história da samaritana, eu vou ler agora o Marcos 39 até o 42. Marcos não, é João 4, 39 a 42. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros viram sua palavra e creram. Esse 42 que eu vou ler agora, que mostra o que eu falei agora há pouco, que não é para a gente idolatrar, não é para a gente buscar quem está aqui em cima, não é para a gente buscar só perto do pastor, só quando o pastor estiver próximo, só quando alguém estiver próximo. Então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou,
mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Gente, o que essas pessoas aqui estão vivendo nessa época, nós temos uma Bíblia inteira, nós temos uma palavra inteira. É Jesus falando com a gente, é Deus falando com a gente na palavra inteira. Nada que tem ali está ali por acaso. A gente não deve chamar atenção para nós. O pastor não deve chamar atenção para ele, como ele mesmo fala aqui. Nós somos humanos, a gente erra, a gente vai errar, a gente vai te decepcionar. Todo mundo aqui um dia vai decepcionar alguém, não por acaso, mas sem querer. Então, por isso que a gente tem que ir direto na fonte. Como eles mesmos aqui disseram. Agora cremos, não apenas por causa de você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Vocês não ouvem a palavra de Deus? Vocês não leem a palavra de Deus mais? Então, acho que eu até fui rápido demais, mas o que eu tinha que realmente trazer para vocês é que o sal você já tem. Acho que todo mundo que está aqui já tem o sal. Se não tem, está buscando ter cada dia mais. Leve esse sal, seja luz. Leve esse sal para as pessoas. Não fique com medo, porque eu tenho certeza que não vai ser vocês falando. Quando vocês começarem a falar de Jesus, não vai ser nenhum de vocês falando. Com certeza vai ser o Espírito Santo. Com certeza ele vai falar com cada um de vocês. Cada um aqui tem a intimidade suficiente com o Espírito Santo e o relacionamento suficiente para ser sal na vida de um próximo, para gerar sede. Leva essa palavra durante essa semana aí. Fica pensando, como eu posso gerar sede? Como eu vou gerar sede? Eu preciso gerar sede no próximo. Eu preciso que as pessoas tenham curiosidade no que eu estou vivendo, no que vocês estão vivendo. Vocês não estão vivendo, né, vocês não estão aqui nessa igreja à toa, vocês não estão aqui ouvindo essas coisas à toa. E antes de cair para vocês, caiu para mim. Será que eu estou gerando sede o suficiente nas pessoas? Será que eu realmente estou sendo sal? Será que eu estou realmente não tampando a minha luz? Ou estou liberando a luz para uns e não para outros? Por medo do que a pessoa vai pensar? Fala. Se o Espírito Santo está falando para falar, fala. Deixa acontecer. Se vocês puderem fechar os olhos, eu queria falar umas palavras aqui que eu anotei. E para a gente pedir ao Senhor discernimento em relação a isso, né? Que o Senhor esteja conosco todos os dias, permitindo influenciar os ambientes, seja escola, trabalho, faculdade, os lares, que possamos estar firmes na palavra para estarmos com bastante sal. Sal para sermos salvos e cumprirmos a vontade do Pai, e também para salgarmos, iluminarmos as vidas ao nosso redor. E que tenhamos sede de buscar todo dia mais e mais. E mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tá vendo como é que é bom de improviso? Eu acho tremendo, né? Quando Deus, ele se revela, né? É só a gente permitir que ele fale e ele fala mesmo. Ele não é aquele cara que fica escondido, não. Ele vai lá, se você buscou, ele vai te responder, né? E eu fico alegre de ver o Léo assim. E não é privilégio só dele, não, irmãos. É de qualquer um. É só você se colocar. Só você deixar, né? A gente quando permite, né, que o Espírito Santo fale, ele nos dá perspectivas diferentes, né? Essa questão que ele falou aí do sal, eu nunca tinha pensado, né? Eu já preguei essa palavra várias vezes, mas nunca tinha pensado nessa perspectiva, né? Você gerar sede daquela pessoa conhecer Jesus.
já tinha falado de várias outras características. Uma das características que eu falei muito tempo atrás, não sei se vocês lembram disso, é que uma das características do sal, além de salgar, além de dar sabor, além de dar sede, ela é de tapar o fedor. Sabe? Antigamente não tinha banheiro. Era um buraco e a pessoa ia lá, fazia as necessidades dela, tapava com sal. Para quê? Para não dar cheiro. Então, se você é sal, qual é o teu papel? Acabar com a sujeira desse mundo. Né? O que é a sujeira desse mundo? É o pecado. O pecado é o fedor desse mundo. Então a gente precisa entender que a gente tem um papel, né? A gente tem uma função. Quando Jesus diz, você vai ser sal, ele está dizendo assim, você vai ter uma propriedade, você vai ter uma função. Então a nossa função precisa ser exercida. Porque ele vai dizer mais para frente lá, porque se o sal se tornar insípido, o que é insípido? Sem sabor. Ou seja, sem função nenhuma dele. Para que ele serve? Ele serve para ser lançado no chão e para ser pisado pelos homens. Então, qual é o seu desejo? Ser usado por Deus como Deus proporcionou você. Ou seja, você já nasceu para isso, ser sal. Ou você quer ser pisado pelos homens? Ou é uma, ou é outra. Né? Se a gente deixa de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer, nós inevitavelmente vamos ser pisados. Talvez não vai ser pisado literalmente, mas existe alguém que está nos vigiando para nos pisar. Quem é? Satanás. Ele está vigiando. Ele quer pisar cada um de nós. E o Léo falou algo tremendo aqui, né, que a gente precisa entender. É claro que o pastor, ele tem o seu papel de ser o guia, né, de ser aquele que direciona, aquele que dá o exemplo. Né, você precisa ter alguém que você possa olhar. Eu tenho o meu pastor, eu tenho aquele que eu olho, que eu tenho como um espelho, e a gente aqui é normal, né? Agora vocês precisam entender que a gente é humano, a gente não é máquina, né? A gente pode errar, e o que a gente tem que entender é que enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente é suscetível ao erro. Porque existe o inimigo das nossas almas que quer que a gente perca a propriedade de ser sal. Ele quer porque quer tirar isso de nós. Porque ele sabe que se você deixar de ser sal, você vai ser pisado por ele. Então não dê oportunidade para ele, não. Não deixa ele pegar no teu calcanhar de Aquiles e te pisar, não. Luta contra ele. Seja sal. Prega se for preciso até para o capeta, mas prega. Porque tem gente que é usado pelo capeta. Ou você acha que não? Tem gente que vai tentar te zicar até você sair da bênção. Já aconteceu comigo? E eu quase, mas quase. Vê aqui, ó. Aí você tem que lembrar quem você é. Quando você é, né, tentado pelo inimigo a agir como qualquer outra coisa que não seja sal, e você quase vira aquilo que ele queria que você virasse, como é que se resolve uma situação dessa? Sabe como é que se resolve? Quebrando o orgulho. Se arrependendo. Pedindo perdão. Porque isso jamais Satanás vai fazer. Satanás nunca vai pedir perdão, nunca vai se desfazer do orgulho, nunca vai se arrepender, nunca.
Ele quer que a gente faça exatamente isso, que a gente se nos torne aquele sal insípido que não tem sabor nenhum, cheio de orgulho, cheio de falta de arrependimento, cheio de falta de perdão. É engraçado como é que Deus vai levando as coisas, né? Nós estávamos falando sobre ser sal para levar a vontade de beber água. E agora o Senhor está dizendo para você que você tem que tomar cuidado para não virar um sal insípido, sem sabor. A sua função foi levar as pessoas a terem sede de Jesus. Mas tome cuidado para não se tornar um sal insípido, sem sabor. Tem muita gente que está achando que é sal, mas não é sal. Tem muita gente achando que é luz, mas não é luz. A única luz que existe chama-se Jesus Cristo. E se você não brilhar a luz de Jesus na sua vida, você não é luz. É como se estivesse colocando uma vasilha em cima da luz, da vela. E aí quando perde a essência da luz, né, que é o oxigênio, você apaga. Agora eu te pergunto, você coloca aqui uma vela, coloca um copo em cima dela, ela apaga de imediato? Ela vai consumindo o oxigênio dentro daquele copo, vai consumindo, mas ela está brilhando ainda. E de repente ela vai ficando fraquinha, vai ficando fraquinha, vai ficando fraquinha, vai ficando fraquinha, apaga. Assim é aquele que está fora da presença daquele que é a fonte de todas as coisas. Jesus é a fonte. Não se esqueça disso. Não é o pastor, não é ninguém, mas é Jesus. Então a sua fonte precisa estar bem definida dentro de você. Aonde é minha fonte? Quando eu fiz o meu sozo, que vocês vão fazer, ele, no final, pode falar, né? Eu tive um encontro com o próprio Senhor Jesus, o Pai, e Ele me chamou para navegar com Ele. Rapaz, não tem nada melhor do que você ter essa experiência. E aí Ele me levou para andar com Ele de barco. E eu estou andando com Ele, e de repente a gente avista uma caverna, e ele fala para mim assim, entra com um barquinho. E eu entrei com um barquinho dentro da caverna. E aí passou assim por um trecho escuro, e de repente abre um clarão assim, uma cachoeira enorme dentro da caverna. Aí ele falou para mim assim, você não pediu para eu te mostrar onde era a fonte? Estou te mostrando onde é a fonte. E ele disse assim, todas as vezes que você quiser, você tem acesso à fonte agora. Sabe quem é a fonte? Jesus. Ele é a nossa fonte de águas vivas. Fonte que não acaba nunca. Mulher, se você soubesse, quem é que está te pedindo água? Você é que me pediria e eu te daria. Ou seja, Jesus está dizendo assim, sabe o que te falta? Pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta vai se abrir. Jesus está dizendo, só falta você fazer. Pastor é chato, né? Fica me falando para pregar um dia antes. Ó, bate. Pede. Ele só está falando isso. Pede, eu vou te dar. Bate e eu vou abrir. Você quer ir na fonte? Eu te levo na fonte. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema?
Tem uma história na Bíblia que é do mendigo que importunava as pessoas. Ele queria pão. E ele foi batendo de porta em porta. A primeira porta que ele bateu, negaram. A segunda porta que ele bateu, negaram. A terceira porta que ele bateu, negaram. A quarta porta, ele ficou lá batendo. O cara que estava lá dentro não aguentou, falou assim: olha, o que você quer? Eu quero pão. Eu vou te dar porque você é muito chato, cara. Quando eu não te der pão, você não vai parar de bater. Então, toma o teu pão. Qual é a moral da história para você e para mim? Bate até a porta abrir. Pede até você receber. Enquanto você não receber, não para de pedir. Enquanto a porta não for aberta, não para de bater. Por que a gente não recebe? Porque a gente pede mal, porque a gente não faz aquilo que Jesus ensinou. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Persevera, continua. Sabe o que Satanás conta? Ele conta com o nosso desânimo. É isso que ele conta. Só que se você estiver perseverante, continuar na presença do Senhor, a bênção vai chegar. Em nome de Jesus. Continua sendo sal. Vale a pena ser sal. Continua sendo luz. Vale a pena ser luz. Deus vai te honrar, né, Rosa? Deus vai honrar, Gilmar. Continua. Continua, cada um de vocês continue sendo sal e luz. Mas haja segundo as propriedades do sal e da luz. Não se esconda. Você foi feito para brilhar. Não para ter o mérito, né? Mas para as pessoas olharem para você e dizer assim: essa realmente é filha de Deus. Esse aí realmente é filho de Deus. Vai ter gente que não vai entender? Vai. É o que mais vai ter, gente. Vai ter gente que não vai querer nem falar com você. Continua. Ué, não para não. Anda mais um pouquinho, continua caminhando mais um pouco. Vai chegar uma hora que a luz vai prevalecer. Eu estou vendo só trevas, Senhor. Está difícil demais. Continua sendo luz. Continua sendo sal. Uma hora a coisa vai virar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós chegamos mais uma vez à Tua presença, Papai. E eu sei que Tu estás presente, como a Trindade está toda presente nesse lugar agora. Senhor, eu quero diante de Ti, junto com os meus irmãos, nós queremos que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra, Senhor, seja ligado aí no céu. Existe uma promessa, Senhor, e a promessa é que isso aconteceria. Onde 2 ou mais estivessem em Teu nome, Tu ali estarias, Jesus. Nós sabemos que Tu estás aqui, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós necessitamos de ser sal e luz. Existe, Senhor, em nós uma necessidade. E a necessidade é da Tua presença em nós. O nosso vazio existencial, ele tem o Teu tamanho, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Move o que for necessário, o que for preciso,
para que nós venhamos a ser sal da terra e luz para o mundo. Não deixa, Senhor, a gente cair no engano de Satanás, Senhor. Muitas vezes, Senhor, ele arma situações para que nós venhamos a deixar de ser sal e deixar de ser luz. E nós muitas vezes quase caímos, Senhor. Mas nós te pedimos perdão, Senhor. Porque nós deixamos, às vezes, de nos lembrar, Senhor, de quem realmente nós somos, Senhor. Senhor, perdoa-nos pela nossa falta de contato contigo muitas vezes. Perdoa-nos, Senhor, se não temos orado como deveríamos orar, Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo, se nós não te perguntamos muitas vezes aquilo que tu queres para nós, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós não batemos na porta como deveríamos bater, Senhor. Senhor, nos perdoa se nós não pedimos do jeito que tu nos ensinou para pedir, Senhor. Essa noite, Pai, nós estamos aqui mais uma vez te pedindo, Espírito Santo, que tu venha, Senhor, moldar a nossa vida segundo o parâmetro chamado Jesus Cristo, Senhor. Senhor, que a nossa mente seja a mente de Jesus. Senhor, que as nossas emoções, elas sejam totalmente dominadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nós te envergonhamos através das nossas reações, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelo nosso eu, e falamos e fazemos coisas, Senhor, que não te agradam. Nos perdoa, Jesus. Porque todas as vezes que fazemos isso, nós deixamos de ser sal. E nós deixamos de ser luz. Então, Espírito Santo, que tu nos perdoe dessa forma, mas que tu venha, Senhor, exercer em nós aquela obra necessária, Senhor, para que a gente seja um instrumento usado nas tuas mãos, Senhor. Para que vidas, Senhor, realmente possam ser impactadas pelo sal que nós carregamos, Senhor. Espírito Santo, não nos deixa, Senhor, sermos negligentes, Senhor, na pregação da Tua palavra, no testemunho, Senhor, da nossa vida. Senhor, não nos deixa, Senhor, andar, Senhor, de acordo com o que nós achamos, Deus. Movidos por aquilo que nós sentimos, sendo guiados, Senhor, pelo nosso coração, ao invés de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nos perdoa. Essa noite, Pai, é uma noite que aprove a Ti falar conosco sobre isso. E nós te agradecemos, Senhor, porque ainda Tu falas, Senhor, a cada um de nós. Pior seria, Senhor, se Tu não falasse. Nós, Senhor, aceitamos a Tua repreensão, Senhor, a Tua disciplina. Nós aceitamos os Teus conselhos, Senhor. E nos ajuda, Senhor, Deus amado, nas nossas dificuldades, Senhor. Nos ajuda na nossa fraqueza, Pai. Senhor, a nossa mente muitas vezes vacila, Senhor. A nossa força muitas vezes se vai. E, Senhor, no lugar disso vem o orgulho. Vem a prepotência. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa isso acontecer nas nossas vidas, não, Senhor. Tira o orgulho de nós, tira a prepotência, tira o eu. Senhor, que nós sejamos de verdade, Senhor, testemunhas vivas do Teu poder nessa terra,
Que nós sejamos cartas vivas, Senhor, não escritas com tinta, Senhor, mas escritas, Senhor, com pena de ferro, Senhor, que vem das tuas mãos, com a tinta do sangue de Jesus. Espírito Santo, perdoa os nossos pecados nessa hora, Senhor, e nos faz, Senhor, brilhar como essa luz, Senhor, que ela foi feita para que o mundo enxergue Jesus em nós. Espírito Santo, que esse lugar seja um lugar cheio de pessoas, Senhor, que entendam que precisam ser sal e luz para esse mundo, Senhor. Nessa noite, Pai, nós clamamos não só pelas nossas vidas, mas clamamos por aqueles que não puderam estar aqui nessa noite. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor, de forças para estar na Tua presença, Senhor. Sustenta, Senhor, os Teus filhos, Senhor. Ajuda, Senhor, aqueles que não estão tendo condições de estar aqui, Senhor, mas em nome de Jesus, envia os Teus anjos agora, Senhor, anjos de grandeza maior, para que eles estejam, Senhor, guerreando por nós as nossas batalhas, Pai. Aonde, Senhor, Satanás tem tentado contra nós, Pai, eu não sei qual é a área que Satanás tem tentado, mas, Senhor, Tu sabes. Tu enxerga todas as coisas, Deus. Nada passa despercebido, Senhor, aos Teus olhos. Então envia os Teus anjos de grandeza maior nessas batalhas, Senhor, que Satanás tem tentado contra nós, e vence, Senhor, por nós, Pai. Envia os Teus anjos que eles lutem com, Senhor, espada desembainhada de fogo. E, Senhor, que nós possamos ver, Senhor, a vitória nessas batalhas, Senhor, a vitória porque nós confiamos em Ti, entregamos tudo nas Tuas mãos. Então, Senhor, em nome de Jesus, vence por nós. Qual batalha for, Senhor, mas entra nessa guerra contra Satanás por nós, Senhor. Entra, Pai. Em nome de Jesus, nos faz, Senhor, como Teu exército, nos faz vestir, Senhor, toda a Tua armadura, Deus. Desde a cabeça até a planta dos pés. Desde a pele até o interior dos ossos, Senhor. Que nós realmente sejamos, Senhor, 100% de Deus. Que não exista nada em nós que seja desse mundo. Que em nome de Jesus, Pai, Tu venha realizar grandes obras através das nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos a ser colocados, Senhor, no alpendre e brilhar sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, a luz de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu quero Te pedir, Pai, por aquilo que nós temos colocado diante de Ti sobre esse seminário, Pai. A clínica de cura interior. Nós colocamos as pessoas que já se inscreveram, mas também nós queremos colocar aqueles que ainda vão se inscrever, Senhor. Tu sabes quem são. Nós não sabemos, mas Tu sabes. Então, em nome de Jesus, Pai, toda e qualquer levante de Satanás contra esse seminário, contra as pessoas que vão participar desse seminário, que agora seja eliminado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que os anjos do Senhor agora, de grandeza maior, estejam sendo enviados nos 4 cantos deste lugar, dessa terra, para combater todas as hostes do mal, todos os demônios que se levantam contra esse seminário e contra as pessoas que vão participar desse seminário. Que esses demônios agora sejam combatidos e anulados e amarrados e lançados direto no abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Toda doença,
todo espírito de enfermidade, tudo que está tentando se apossar dessas pessoas, nós damos uma ordem agora, todo espírito de morte, nós damos uma ordem agora, para que eles batam em retirada direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, se esses demônios estão tentando contra a vida financeira dessas pessoas, nós agora damos uma ordem para vocês soltarem agora. Em nome de Jesus, tudo que se refere à vida financeira dessas pessoas, vocês não vão impedir que essas pessoas façam esse seminário. Solta agora, em nome de Jesus, todas as posses, tudo aquilo que é financeiro dessas pessoas, Satanás e seus demônios. Nós te damos uma ordem para vocês soltarem e baterem em retirada agora direto para o abismo, sem direito de retorno e nem de transferência, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, as pessoas que estão amarradas, Senhor, com algemas espirituais que Satanás colocou, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, para que essas algemas agora sejam arrancadas, quebradas e lançadas direto no abismo agora, sem direito de retorno e nem de transferência, em nome de Jesus. Todas as armadilhas do diabo agora sejam destruídas pelo poder que é no nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pela organização desse seminário, por todos os detalhes, Senhor, desse seminário, Pai. Que Tu mesmo, Senhor, esteja dando ordem aos Teus anjos de grandeza maior, para estarem organizando todas as coisas referentes a esse seminário. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens um grande propósito sobre cada um que vai participar desse seminário, Senhor. Que isso venha, Senhor Deus amado, servir como um sinal do Teu Santo Espírito nessa igreja, Senhor. Que vidas possam ser salvas, que vidas possam Te encontrar, que vidas possam ter a vida transformada pela renovação dos vossos entendimentos. E que cada um que participar, Senhor, desse seminário, possa, Senhor, saber qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Nós, Senhor, como ministros do Teu Evangelho nesse lugar, nós abençoamos a cada pessoa que já deu o seu nome. Nós abençoamos esse seminário, essa clínica de cura interior. Nós abençoamos aqueles que ainda vão entrar para esse seminário. Senhor, nós sabemos que Tu tens um grande propósito. E Te pedimos, Senhor, que esse propósito se cumpra em cada um que fizer esse seminário, Pai. Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Te bendizemos, Senhor Jesus, pelo que Tu és. Não por aquilo que Tu pode nos dar, porque nós sabemos que Tu pode fazer isso tranquilamente, Senhor. Mas nós Te adoramos por aquilo que Tu és em nós. E que Tu continues, Senhor, a Tua boa obra em cada um de nós, nos transformando de dentro para fora, Senhor. Para que a Tua luz venha brilhar a cada dia na nossa vida, Pai. Te louvamos e Te bendizemos nessa noite. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Irmãos, só um minutinho. Qual é a última semana antes do seminário, hein? Deixa eu ver aqui. Então, o seminário começa dia 19. Então, do dia 10 até o dia 19,
até o dia 18, nós vamos fazer um jejum, tá? Então lembre-se disso, 10 de setembro até o dia 18 de setembro nós vamos fazer um jejum, né? Principalmente aqueles que vão participar do seminário. Mas eu quero ver se a gente começa a fazer um jejum. Esse jejum de uma semana é específico para aqueles que vão participar. Mas eu quero convocar a igreja, quando começar setembro, a gente já começar a jejuar pelo seminário. Amém? É uma batalha muito grande que as pessoas enfrentam, irmãos. Você não sabe quanto é difícil. E a gente precisa orar para aqueles que querem participar. Amém? Nós já temos uma quantidade boa de pessoas inscritas, mas eu creio que Deus ainda quer que mais alguém se inscreva, né? E eu sei que Ele está trabalhando. Está trabalhando. Então continue orando, continue pedindo ao Senhor que Ele venha agir. E Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mais alguma coisa? Tem algum recado? Não, né? Irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Graça e paz.